Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 22 Um chifre, 7. Então, um profundo sentimento de raiva e frustração estava gravado no rosto de Edora quando ela interrompeu a explicação de Fante. Qualquer observador poderia facilmente perceber que ela estava tentando acalmar sua raiva fervilhante. Isso foi tudo para mim, hein? Fante havia colocado várias cestas de mercadorias na frente de Edora. Cada cesta era grande o suficiente para conter Edora e mais algumas, carregando pilhas de mercadorias dentro delas. Eram os materiais para o vestido que ela declarou, meio brincando, a mãe em particular. Esse cara é louco. Quem diabos leva isso a sério? Todas as coisas que Fante trouxe foram, ao mesmo tempo, de existências terríveis. Os galhos grossos da divina madeira de cedro, as fiandeiras da aracne, as pérolas do molusco negro gigante localizado nas águas profundas do Mar da Morte. Tudo bem, isso pode ser entendido como coleta de materiais. Porém, os globos oculares do ogro de 3 cabeças, ou o lodo espinhoso do verme do deserto. Essas não eram coisas que alguém consideraria apropriadas para criar um lindo vestido de noiva. Bem, se esse cara tivesse tanto bom senso, ele não teria agido assim em primeiro lugar. O GH. Fante, que para começar não tinha bom senso, não tinha como saber que Edora estava brincando com a mãe. Tendo vivido uma vida em que sempre foi respeitado e adorado pelos outros, há muito tempo ele havia perdido qualquer senso de lógica básica. Em vez disso, mesmo agora, Fante esperava que Edora o elogiasse. Ele aparentemente estava afirmando que havia feito tudo por sua querida irmã e cunhado. Ele esperava ser inundado de louvor e adoração. Ele queria que sua grandeza de irmão fosse elogiada. Seu idiota. Nenhum elogio? Se você fosse trazer algo, deveria ter feito isso corretamente. Edora cruzou os braços e falou em tom taciturno. Enquanto o olhar de Fante tremia descontroladamente, ela continuou. Galhos de madeira de cedro divinos. Você os alcançou com sucesso. Mas por que eles estão todos quebrados? Você não os preservou bem. Olha, toda a casca foi descascada. Como os galhos estão defeituosos, tanto a aparência quanto o poder divino que uma vez residia nos galhos desapareceram, e é impossível transformá-lo em uma coroa de louros. Arg. E essas fieiras, o GH, você não pensou seriamente que essa matéria-prima poderia ser facilmente convertida em material de tecelagem, certo? Você é burro? Era verdade que o fio de aracne foi classificado como material de alta qualidade. No entanto, como a posição da fieira no aracne era onde estava, foi necessário um processo oportuno e profissional para separar adequadamente a fieira e convertê-la em fio. Caso contrário, as fiandeiras e os fios dentro delas se tornariam inúteis, pois estavam todos cozidos em secreção. Além disso, havia uma glândula venenosa no corpo de aracne, de modo que o fio muitas vezes derretia dentro da fieira antes que alguém pudesse extraí-lo. Esse era o tipo de fieiras que Fante trouxera. Mesmo que o veneno não derretesse o fio primeiro, o cheiro de secreção em qualquer fio em potencial afastaria qualquer desejo de usá-lo como material para vestir. Oh não! Depois de ouvir a explicação de Edora, a pele de Fante começou a ficar branca. A realidade da situação estava começando a surgir nele. E essas penas? O GH. Por onde eu começo? Você trouxe o pássaro inteiro? Você achou que poderia trazer tudo? Além disso, você lidou com isso de forma tão rude que apenas o couro do pássaro está intacto. Todas as penas já caíram. Não há utilidade para essa carcaça, seu idiota. O bombardeio de fato de Edora continuou sem interrupção. As pérolas estão todas arranhadas. O que diabos você estava pensando? Plop. Fante caiu no chão em frustração. O tempo todo, Edora constantemente lançava insultos após insultos, como idiota, burro, cabeça musculosa. Não houve apreciação ou elogio pelo sofrimento e esforço que ele passou e suportou. Seu sonho de ganhar o respeito de Edora e Yeon-woo chamando-o respeitosamente de cunhado. Tudo isso se tornou uma miragem. E acima de tudo, querendo saber o que mais havia ali, Fante levantou a cabeça atordoado. Ele viu Edora olhar para ele com o queixo erguido. Você tem causado problemas em todos os lugares por onde passou. Você acha que meu casamento pode ser devidamente abençoado? Eu ficaria grato se não fosse enfeitiçado com um monte de maldições. Um casamento era um evento que só acontecia uma vez na vida, por isso era mais importante do que a maioria das outras coisas na vida de alguém. Fazer um pacto de 100 anos com quem você ama enquanto recebe bênçãos e parabéns de todos. Esse era o ideal que qualquer noiva desejaria antes do casamento. Porém, Fante havia virado tudo. A raiva de Edora aumentou mais uma vez ao pensar que poucas pessoas estariam presentes em seu casamento, então ela ferveu. Fante, tremendo sob a aura que emanava de sua irmã, não pôde deixar de dar alguns passos para trás. Porém, antes que ele pudesse dar alguns passos para trás, ele esbarrou em alguma coisa. Assim que parou, ele se virou e viu Yeon-woo parado, com as mãos nas costas e uma expressão de raiva no rosto. O rosto de Yeon-woo estava tão contorcido que Fante não conseguia imaginar a quantidade de raiva interior que Yeon-woo estava contendo. Uau! A aura avassaladora que se espalhava por Yeon-woo estava tornando a situação ainda mais assustadora para Fante. Vamos conversar? Há pouco, Yeon-woo havia finalizado o cálculo da indenização para os locais que sofreram danos com a fuga de Fante. Embora o valor exato não tenha sido finalizado com as outras partes, Yeon-woo conseguiu fazer uma estimativa aproximada.
E o resultado foi, mesmo que Yon-woo rasgasse Fante em pedaços e vendesse todos os seus órgãos e todas as posses de Fante, a quantia arrecadada ficaria lamentavelmente aquém. O rosto de Fante ficou ainda mais pálido quando ele se lembrou do trauma que experimentou quando aprendeu a usar o relâmpago de sangue com o Elder Chef há muito tempo atrás. Aprendi, pode ser um termo enganoso. Talvez um termo melhor seria que ele foi submetido a ataques de sangue relâmpago até que pudesse suportá-los e aprender como usar a habilidade sozinho. Arg! Os gritos de Fante encheram a aldeia. Arg! Esse é Fante, parece que ele foi embora e fez algo de novo. Não importa quantos anos ele tenha, ele está sempre causando problemas. Quando ele vai amadurecer? TSK. Os gritos desesperados de Fante podiam ser ouvidos claramente até onde Yon-woo e o Rei Marcial estavam. O Rei Marcial só parecia um pouco mais maduro externamente, mas por dentro ele era semelhante a Fante em todos os sentidos. Assim, vendo o Rei Marcial declarar tais palavras, Yon-woo não pôde deixar de franzir a testa. Por que você está olhando para mim com olhos tão respeitosos, discípulo? Isso parece respeito? Então adoração? Parece que o mestre realmente não mudou. Claro, uma pessoa não pode mudar da noite para o dia. Se alguém muda tão rapidamente, deve-se ser cético. Não se sabe o que essa pessoa está fazendo. Rir. O Rei Marcial começou a rir na sala de reuniões e Yon-woo balançou a cabeça. Não havia como superar a audácia de seu mestre. Mais do que isso. Então, com um sorriso brilhante, o Rei Marcial mudou de assunto. Na verdade, a atmosfera na sala de reuniões estava bastante pesada um momento antes. Isso ocorreu porque Yon-woo respondeu à pergunta do Rei Marcial sobre como ele foi revivido. O médium psíquico permaneceu em silêncio durante toda a explicação de Yon-woo. Ela deve ter ficado em choque. Por outro lado, o Rei Marcial não parecia se importar nem um pouco. Não, em alguns aspectos ele parecia bastante revigorado. Tudo bem, depois, quais são seus planos agora? De alguma forma, tenho que trazer meus pais para esse período, então vou passear um pouco lá fora. Isso significa que você vai desaparecer de novo? Você está falando sério? Você vai deixar minha filha sozinha de novo? Você vai fazer minha filha esperar por você a vida toda? Num instante, o sorriso desapareceu do rosto do Rei Marcial. Mesmo que você seja meu discípulo, não ficarei parado. Uau! Uma forte corrente de ar circulou pela sala de reuniões. A intenção de matar foi suficiente para fazer a pele de Yon-woo arrepiar. Atrás do Rei Marcial, algo como uma sombra invisível parecia expor seus dentes ferozes. Já faz muito tempo que não vejo isso. Yon-woo sentiu uma sensação estranha ao ver a sombra. Foi o mesmo sentimento que sentiu quando conheceu o Rei Marcial. Foi como encontrar uma fera feroz. Quando Yon-woo testemunhou isso, o Rei Marcial riu ao conhecer um sujeito tão peculiar. O Rei Marcial provavelmente aceitou Yon-woo como discípulo porque viu potencial em Yon-woo. Se eu também puder ressuscitar completamente o mestre. Se ele puder se tornar uma existência permanente. Se houver a menor possibilidade disso, eu farei isso. Este foi o futuro que Yon-woo imaginou. A imagem que Bran e Athena viram com sua visão, Yon-woo queria tornar essa imagem uma realidade. Não. Para ser franco, ele queria fazer mais. As pessoas que se perderam, as pessoas que ele teve que perder, as pessoas que ele sentiu falta, as pessoas que passaram durante suas viagens. Todas as pessoas que fizeram de Cha Yon-woo quem ele era hoje. Se ele tivesse reunido todas as lendas no 99º andar e completado, a partir de agora, foi necessário reunir as inúmeras peças da lei de causalidade que formaram o eu, e retornar à sua forma original. Yon-woo pensou que este era o último ato que lhe restava fazer. Talvez ele estivesse na fase de completar sua transcendência, que ainda estava em andamento. Esta foi uma transcendência, nascer de uma forma completamente nova, superando tudo o que se era. Tinha que ser concluído, tendo organizado seus pensamentos. Rir, Yon-woo começou a rir. Você ri, uma das sobrancelhas do Rei Marcial se contraiu, como se ele não tivesse apreciado a resposta de Yon-woo. Como ele não sabia o que Yon-woo estava pensando, o Rei Marcial pensou que Yon-woo estava rindo dele. Sim, eu ri. No entanto, Yon-woo não tentou corrigir imediatamente o mal-entendido do Rei Marcial. Yon-woo estava se divertindo muito. Cada segundo que ele passou com o Rei Marcial foi agradável. Sério, viver tem sido muito chato para você recentemente? Se você consegue, tente. Você acha que eu não posso? Você não pode. Você me incentivou ontem também. Você está discutindo com seu mestre agora que ganhou um pouco de força? Mestre. Yon-woo cortou as palavras do Rei Marcial e aproximou-se do Rei Marcial em sinal de provocação. Um sorriso de escárnio pairou nos lábios de Yon-woo. Mesmo que ele chamasse o mestre do Rei Marcial, seu mestre não era mais alguém que pudesse desafiá-lo. Pelo menos, é isso que as ações de Yon-woo parecem afirmar. Desde quando você fica tão sem fôlego com suas palavras? Estalar. Veias começaram a surgir na testa do Rei Marcial. Esse bastardo. O Rei Marcial fez seu movimento. Bum! Naquele momento, a sala de reuniões, não, todo o prédio incluindo a sala de reuniões, explodiu. Anel, anel, anel. Quando um alarme tocou, a comoção se espalhou pela aldeia num instante. O que é desta vez? Um inimigo apareceu? Que oponente estúpido se atreveria a atacar nossa vila com um grande evento surgindo no horizonte, em
Não é isso, seu idiota. Então, Caim e o chefe estão brigando. O que? Oh, isso parece muito divertido. Oh, não posso perder isso. Onde eles estão? Onde? Todos os membros da tribo correram para o local onde Yon-Woo e o rei marcial estavam lutando. Eles já estavam entusiasmados com os preparativos do casamento, então seu entusiasmo disparou quando souberam desse evento inesperado, mas bem-vindo. Afinal, a visão mais divertida do mundo era ver os outros baterem de frente e lutarem. Mas quem você acha que vai ganhar? O chefe é um pouco mais forte, certo? Não, não acho que seja necessariamente esse o caso. Caim também é muito forte. Acho que será por pouco. Realmente? Realmente. Então, hoje, finalmente será resolvido. Poderemos finalmente ver a sobrancelha do nosso chefe ficar preta. Uau! O fato de que o chefe da tribo, que estava sempre ocupado assediando os membros da tribo e que agia de forma desumana, seria colocado em seu lugar. Os membros da tribo ficaram em êxtase, e assim como suas expectativas de poder assistir a uma luta. Bum, 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 rumo, Yon-Woo e o rei marcial lutaram ferozmente em um terreno baldio que foi imediatamente criado pelos vários membros da tribo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.